Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui com os princípios da programação funcional, vamos falar hoje sobre funções lambda. As funções lambdas também são conhecidas como funções anônimas, ou seja, aquelas que eu não preciso nomeá-las, né? Não coloco um nome e, consequentemente, eu não tenho a necessidade de alocar num espaço específico, fixo da memória, e aí tem toda uma questão de otimização, ganho de memória e assim por diante, tá? Então são funções basicamente que não precisam de identificadores, elas retornam o resultado em linha, ou seja, na própria linha de execução. A forma geral é essa daqui, ó, lambda, o argumento, né, a lista de argumentos, e a expressão que vai basicamente trabalhar com esses argumentos aqui, né? Então aqui nós temos uma forma tradicional, ó lá, uma função dobro, que vai então depois imprimir o dobro e retornar o valor. Uma função lambda que faz a mesma coisa, né, poderia ser essa função aqui, lambda, então eu tenho que colocar o nome, né, ou seja, essa palavra reservada lambda aqui, para identificar que é uma função anônima. E aí eu coloco lá x, que vai ser então o meu argumento. E o que ele vai fazer com esse argumento? Ele vai colocar dentro dessa expressão aqui, ó, x vezes 2. Né? Então ele vai retornar aqui basicamente o dobro. Né? E aí então essa variável, ela basicamente vai receber então a função, que é essa função anônima, né? Não precisa nome. E aqui então ela vai retornar o valor 8 também, tá bom? Vamos implementar, né, essa funcionalidade aqui lá no PyCharm. Vamos fechar aqui, abrir 108. Aula 108, e aqui então, só para a gente ver, né, as duas funcionando, né? Então def, né, a gente já implementou, dobro de x, return x vezes 2. E aí aqui basicamente lá eu tenho print o dobro de, por exemplo, 4, né? E ele vai imprimir, então, o valor. Vamos salvar. E vamos executar. E está aqui o valor 8, né? E agora, né, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos colocar isso aqui como comentário. E aqui, então, vamos implementar. Então, D, né, de dobro, né? Recebe lambda x, dois pontos, x vezes 2. E aqui, basicamente, né, basta imprimir D e a gente passa aqui o parâmetro, que é 4 também. Né? Ou seja, fizemos a mesma coisa aqui que o exemplo anterior. E ele retorna 8 também, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Então aqui eu estou fazendo só com um parâmetro, né? Mas eu posso ter também mais de um parâmetro. Então eu posso ter N parâmetros aqui, né? Então uma função aqui, olha, que recebe 3 parâmetros e retorna basicamente aqui a somatória desses 3 parâmetros. Né? Então a função lambda também poderia ter esses 3 parâmetros aqui. Então vamos implementar lá no PyCharm. Vamos colocar aqui como comentário, né, mais essa implementação. Retiramos aqui, ele fica até lá embaixo. Muito bem. E agora aqui, né, vamos implementar então a função de soma, que vai ser um lambda, que vai então basicamente receber aqui x, y e z, e vai fazer a seguinte operação com elas, x mais y mais z. Muito bem, e agora aqui, se a gente imprime S e passa o parâmetro 1, 2 e o 3, a resposta então é 6, né? 3 mais 2 mais 1, 6, exatamente como nós queríamos, ok? E aí, né, basicamente, só para a gente entender, né, aqui eu tenho a palavra reservada, a lambda, tenho os argumentos e tenho o corpo da expressão. A princípio, basicamente, eu não preciso, né, associar a uma função lambda a uma variável. Eu posso fazer em linha mesmo, ou seja, esta função aqui de soma, eu poderia já colocar dentro de um print, né, como eu estou fazendo aqui. Vamos lá para o nosso exemplo. Portanto, eu não preciso, né, atribuir a uma variável, né, basicamente, uma função lambda. Eu posso fazer realmente em linha. Né? Então aqui, neste exemplo aqui que nós estamos vendo, né, a gente já executou aqui, vamos tirar aqui a execução. Vamos então colocar em linha mesmo. Aí o que eu faço? Eu copio aqui, ó, x, e coloco no lugar de S aqui, ó, Ctrl V. Só que efetivamente, né, eu tenho que sedimentá-lo, ou seja, falar que isso daqui, né, é algo fixo, né? Então eu coloco entre parênteses aqui, e aí eu passo também entre parênteses os parâmetros, né? Vamos só eliminar aqui o S, vamos salvar, e agora vamos executar, e está aqui, ó, o resultado 6 também. Ok, pessoal? Vamos ver mais um último exemplo aqui, olha só.
que também agora, né, a gente pode envolver o lazy evaluation, né, ou seja, uma função, né, dentro de uma outra função, ou seja, a função lambda, ela está interna a uma outra função e, basicamente, ela recebe um parâmetro. Só que este parâmetro aqui, ela tem que vir da função externa, ok? Então, ela só vai executar essa função lambda quando for dado o parâmetro. Então, neste primeiro caso aqui, ó, cumprimentar recebe cumprimento, eu só estou criando um objeto do tipo função, né, em memória. Somente quando eu coloco um parâmetro para esta variável, que é uma função aqui, este parâmetro, então, vai, que é o conceito de closure, né, aqui, ele vai, então, para x aqui, e aí sim é executado, que é o lazy evaluation também aqui implícito, tá bom? Vamos executar, vamos ver aqui. Vamos colocar isso aqui na memória também, da aula. Muito bem, só tirar aqui. E vamos, então, def cumprimento. Ele vai, então, aqui, né, receber aqui um título. Por exemplo, senhor ou senhora, né? E vamos pular um espacinho aqui. E aí, basicamente... não, o espaço já está... Não, pode ser com espaço, muito bem. E aí, então, a ação que vai ser executada, basicamente vai ser uma função, então, lambda, que vai receber o x como parâmetro, e aí ele vai imprimir o título, mais, né, basicamente, o x aqui, tá? Muito bem. Feito isso, eu vou, então, retornar return ação. Muito bem. Vamos, então, ó, cumprimentar, recebe cumprimento. E aí, basicamente, vamos imprimir o cumprimentar, passando o parâmetro, por exemplo, o nome, José. Vamos salvar e vamos executar. E aqui, ó, senhor José. Então vejam, né, se eu comentar, né, esta e pedir para imprimir aqui, ó, print cumprimentar, né, sem nada, sem nenhum parâmetro, olha só o que ele faz. Ele imprime, basicamente, o local em memória que existe essa função, que essa função está guardada. Apenas, então, somente quando eu passo o parâmetro, né, ou seja, eu concretizo o parâmetro que a função lambda aqui está esperando, né, com o conceito de closure lazy evaluation, né, é que efetivamente ele vai então mostrar a mensagem que nós estávamos esperando ali. Ok, pessoal? Muito bem, espero que tenham entendido aqui a ideia de funções lambdas. Ela é muito utilizada, principalmente em análise de dados, ciência de dados, né, e inteligência artificial. E nos vemos na próxima aula para o próximo conceito de programação funcional. Ok, pessoal? Vejo vocês. Até mais. Tchau!